Paz do Senhor, irmãos. Agora vamos ver a quarta e última parte dessa lição que fala sobre, no tópico 3, propósito e mensagem da carta de Efésios. Item 1, propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção de ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da Igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a Igreja, o corpo de Cristo. Então, nesse item 1 aqui, nós vemos basicamente 6 propósitos a respeito do qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta. O primeiro, que fala sobre que não havia problemas específicos nessa igreja, então ele não precisou tratar de muitas coisas. O que ele fez, que é o segundo ponto, foram apenas orientações sobre determinadas questões. Não tinha problemas para resolver, mas precisava de alguns direcionamentos para a igreja. A mesma coisa acontece hoje quando nós vemos nas nossas igrejas, quando vêm novos convertidos. Sempre que chega um novo convertido, ele precisa ouvir quais são as orientações que a igreja tem, qual é a doutrina da igreja, qual o caminho que ele deve percorrer, o caminho que ele deve seguir. A mesma coisa havia lá na igreja de Éfeso, tendo em vista que Paulo já estava afastado da igreja há algum tempo e precisava novamente reorientar aqueles irmãos que estavam ali. Então, os novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, os gregos que se convertiam ao evangelho, vinham já com a sua bagagem do mundo. Assim como na igreja hoje, os novos convertidos trazem consigo as suas bagagens. Eles vinham do mundo das religiões de mistério, vinham da questão das mágicas e basicamente o maior de todos os problemas que envolvia isso tudo era o gnosticismo, ou seja, essa bagagem religiosa pagã que eles vinham trazendo. E o gnosticismo, que tem como a principal característica o sincretismo religioso, ou seja, pode-se pegar o melhor de cada uma das religiões e colocar todas elas dentro de um mesmo bojo, dentro de um mesmo local e aproveitar aquilo que é o melhor. Então era uma religião, uma heresia que estava sendo implantada na igreja, que não tratava a divindade de Cristo como ela realmente era. Porque o gnosticismo dizia, olha, se a matéria em si é má, então Jesus, sendo bom e perfeito, não poderia ter descido e encarnado em um corpo humano, porque a matéria é má e Deus é bom. Então elas conflitavam entre si. Então era uma das muitas filosofias que o gnosticismo tentava colocar. Terceiro ponto, diz que Deus está no controle do universo. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir,
não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então o apóstolo Paulo precisava recolocar esses cristãos helênicos no caminho de novo, porque outro dos problemas que o gnosticismo falava era a respeito do universo, sobre um universo dualista que trazia algumas questões místicas nesse sentido. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, olha, Jesus Cristo está exercendo autoridade, ele foi colocado por cabeça de todas as coisas, e sobre isso também Deus deu Cristo para a igreja. O quarto ponto é contrastar o passado de pecado com a nova vida em Cristo. A partir do capítulo 2, dos versículos 1 a 10, ele começa a falar a respeito do problema do passado para o presente. Ele vai dizer que no passado eles eram chamados como filhos da ira, e eles tinham uma inclinação para a morte, uma inclinação segundo a carne. Agora, na vida presente, que é o que traz a vida realmente em si, eles tinham que abandonar as práticas do pecado, a imoralidade, a bebedice e principalmente a idolatria, porque agora, na nova vida, eles foram salvos pela graça. Efésios 2,8 vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E também esse contraste faz com que eles comecem a viver um novo estilo de vida. Então, um dos objetivos da carta, principalmente no capítulo 2, é mostrar essa diferença que deveria acontecer na vida de todos aqueles que agora estavam se entregando ao cristianismo, principalmente aqueles que vinham do mundo grego e as suas filosofias. Então, eles demonstravam que era necessário ocorrer essa mudança de atitude entre o passado e o presente. Um texto bem interessante que fala a respeito desse tema é o de Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Então demonstra que nós precisamos, a partir da nossa conversão, buscarmos as coisas do alto e deixarmos as coisas aqui da terra. O passado era a inclinação para a carne, o presente é a inclinação para o Espírito, ou seja, buscar as coisas do Espírito de Deus. O quinto propósito era a preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios. No capítulo 2, dos versículos 11 a 18, Paulo trata desse problema. Olha, os gentios também foram aceitos no Evangelho, também foram aceitos para a salvação. E os versículos 16 e 18 dizem o seguinte, o 16, Efésios 2,16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Ou seja, já não havia mais separação, já não havia mais algo que deixasse eles isolados. Deus reconciliou todos consigo através da morte de Cristo na cruz. E ele aboliu, eliminou toda a inimizade. E o 2,18 vai dizer, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, tanto os judeus quanto os gentios tinham acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Tudo isso está especificado nos propósitos. E o último dos propósitos era atender às múltiplas necessidades da igreja, uma percepção pastoral. Aqueles que por algum tempo já dirigiram algum trabalho, sabem que precisam ter uma visão de tudo aquilo que está acontecendo, e o apóstolo Paulo, usando essa visão pastoral, ele busca atender todas as necessidades, as múltiplas
necessidades da igreja. E por isso que ela é apontada como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo, que é o nosso item 2, que fala a respeito da mensagem. E essa mensagem, ela possui duas temáticas entre si. A primeira é que Jesus Cristo é a cabeça, e a segunda é que a igreja é o corpo. Efésios, falando sobre Jesus Cristo a cabeça, Efésios 1:22 vai dizer: "E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e passou a ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja." Efésios 4:15 vai dizer: "Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo." E Efésios 5:23 vai dizer: "Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja." Então a primeira temática fala a respeito de Jesus Cristo sendo cabeça. A segunda temática que vai tratar é sobre a igreja como corpo. Efésios 1:23 vai dizer: "A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas." Efésios 4:12 vai dizer: "Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo." E Efésios 5:30 diz: "Porque somos membros do seu corpo." Então, a mensagem aqui tem dois âmbitos: falar sobre Cristo sendo cabeça e a igreja como sendo o corpo. E essas duas temáticas se transformam em 5 desdobramentos sobre esse assunto. O primeiro, que a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É o texto de Efésios 1:3-5. "Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade." O segundo desdobramento é referente à atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Efésios 1, versículos 13 e 14 diz: "Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória." Terceiro desdobramento é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. É os dois textos que eu li de Efésios 2:16 e 18. "E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade." E o 2:18, "Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito." O quarto desdobramento é a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Efésios 3:5, "O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito." E o último desdobramento é um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida possui 5 questões que precisam ser analisados. A unidade, Efésios 4:3, que diz: "Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz." Segundo, comunhão com o Espírito, Efésios 4:30, "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Frutificação, Efésios 5:9, "Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade." Adoração, Efésios 5:18 e 19, "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais." E último, intercessão no Espírito, Efésios 6:18, "Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos."